Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre que Deus vê tudo. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós vimos como é que Deus via as coisas e as pessoas. E agora, hoje, para encerrar, nós vamos falar de Jesus. Durante o ministério de Jesus, que só durou 3 anos, como era que Jesus via as pessoas, as situações? E como era que as pessoas viam Jesus? E como é que as pessoas viam as outras pessoas? Aquele cego, o cego Bartimeu que estava ali em Jericó, talvez algumas pessoas viam ali ele, um cego, um mendigo, mas Jesus via neste cego o clamor que saía do coração dele, a súplica, quando o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus via neste homem o clamor, o desejo de voltar a enxergar. As pessoas viam apenas um cego ou um mendigo. A história também daqueles 10 leprosos. Talvez as pessoas não iam nem ver esses 10 leprosos, porque era uma doença que não permitia as pessoas estar na sociedade, mas sim afastado da sociedade. E poucas pessoas iam ver esses leprosos. Mas Jesus passando por ali, os leprosos também gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus olhou para aqueles 10 leprosos de maneira igual. Curou todas as 10 pessoas. As 10 pessoas foram curadas, porque Jesus viu nessas 10 pessoas a igualdade, a mesma situação que um passava, o outro estava passando. Enfermo, afastado da sociedade. E Jesus curando esses 10 leprosos, apenas um viu que precisava ser grato a Jesus. E Jesus até pergunta: cadê os outros 9? Não era 10? Então, muitas vezes, as pessoas não vê como deveria ver. A Bíblia também fala de um homem que foi assaltado, espancado e jogado no caminho. Um sacerdote passou, acreditamos que ele viu, né, este homem, mas passou direto. Um levita também passou naquele lugar e o homem ali na estrada, com certeza o levita também viu. Mas nem o sacerdote nem o levita viu aquele homem espancado como o samaritano viu. O samaritano, representando Jesus, viu que aquele homem era alguém que estava necessitando de ajuda. O samaritano ajudou aquele homem que estava espancado, jogado na estrada. Às vezes nós não vemos ou não paramos para ver o que está ao nosso ao redor. A Bíblia também fala que um paralítico estava querendo ser curado, mas não conseguia se aproximar de Jesus. E 4 amigos pegam esse paralítico e colocam por cima do telhado. Muitas pessoas viam aquele homem apenas com uma enfermidade física, um paralítico. Mas a primeira coisa que Jesus viu neste homem foi a necessidade de ser curado da enfermidade espiritual. Assim que aquele paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Jesus viu logo a necessidade de perdoar os pecados do paralítico. Outras pessoas só viam o quê? Um paralítico. E algumas pessoas estavam ali, viram que Jesus tinha poder para perdoar e para curar aquele paralítico. Mas não
deram a menor importância, apenas comentaram. Quem é esse que cura, que perdoa? Jesus, sim, o Filho do Homem veio para isso, para perdoar e para salvar e para curar. Mas poucas pessoas viram isso. Outro homem também, que a Bíblia fala, é de um cobrador de impostos. As pessoas só viram esse homem como cobrador de impostos, Zaqueu. Zaqueu subiu em cima do árvore para ver Jesus. Mas Jesus o viu primeiro e disse: Zaqueu, desça desta árvore. Jesus viu Zaqueu na árvore. Mas Jesus viu em Zaqueu um homem que poderia se arrepender, um homem que poderia ser salvo. E foi isso que aconteceu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu viu a necessidade de se arrepender e fazer exatamente o que era agradável a Deus. Zaqueu vendeu tudo que tinha, metade deu aos pobres e a outra metade ele foi devolver a quem lhe roubou. Porque Zaqueu viu essa necessidade de mudança de vida. E Jesus disse assim: este homem também é filho de Abraão. Então Jesus vê nas pessoas o que a gente não vê. A gente vê em Zaqueu apenas um ladrão, um cobrador de impostos. Mas Deus vê a possibilidade deste homem se arrepender e ser salvo. E para encerrar, quero falar para você sobre um paralítico que fazia 38 anos que era paralítico. Estava ali encostado no tanque de Betesda. Mas pouca gente via este homem, pouca gente ajudava este homem. A Bíblia diz no capítulo de João, capítulo 5, versículo 6, que Jesus vê aquele homem e diz: o que é que tu queres? Ele diz: eu quero me aproximar das águas, mas não consigo. E Jesus disse: toma o teu leito e anda. Jesus viu logo a possibilidade de ajudar este homem sem precisar de sacrifício, de entrar no tanque de Betesda. E Jesus vê as coisas assim, porque para Jesus, para o nosso Deus, tudo é possível, porque Ele vê de maneira diferente do que os homens. Deus vê o coração e o homem só vê as aparências. Que Deus nos abençoe e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez, vendo e ouvindo as mensagens vindas de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.